Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse episódio do Psicologcast. Hoje nós teremos assim um episódio importantíssimo, imperdível, né? Antes de mais nada, eu sou a Juliana Setem, prazer imenso em estar aqui com vocês. E também gostaria de convidá-los para seguir o nosso canal. Vai lá, marca, segue, compartilha, porque vai ser mais de um daqueles episódios cheios de novidades, cheios de informações importantíssimas. O tema que a gente vai trabalhar hoje é um tema que tem transformado o manejo da dor, né? E ampliado o diálogo entre a psicologia, a neurologia e a reabilitação, que é a neuromodulação da dor. Tá? E para isso, nós vamos receber então o Marcelo Lourenço da Silva. O Marcelo, ele é fisioterapeuta, graduado pela Universidade de Franca. O Marcelo tem mestrado em Ciências Biológicas, Farmacologia pela USP, doutorado em Ciência Biológica também na Farmacologia pela USP, pós-doutorado no Laboratório de Dor Inflamatória do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina da USP, de Ribeirão Preto. O Marcelo é professor associado da Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, e tem experiência na área de fisioterapia, farmacologia, com ênfase em acupuntura e controle de dor. Marcelo, prazer imenso em tê-lo aqui com a gente hoje para a gente poder conversar desse tema tão importante que é a dor. Prazer, muito obrigado pelo convite. Para mim também é um prazer falar sobre esse tema que você vai ver que eu gosto bastante. Bacana. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, né? Você começou a sua graduação em fisioterapia, foi a sua primeira graduação. Em que momento da graduação em fisioterapia que você falou, olha, essa parte de dor é um tema que me interessa, tenho interesse em estudar um pouco mais a fundo isso. Como é que foi essa história? A minha vida ela cruza muito com o controle da dor já há muito tempo, né? Assim, a fisioterapia eu fiz em Franca, né, na Universidade de Franca, e dentro da fisioterapia a gente tem uma atuação muito importante na dor, e algumas coisas na época não estavam muito claras em relação ao como as coisas aconteciam, né? Nós estamos falando aí de 22 anos atrás. E aí eu comecei a trabalhar com acupuntura, que é uma técnica também que acaba sendo minimamente invasiva, né, mas que também controla a dor, e que também, na época, não tinha tanto conhecimento, nem tanto entendimento de como as coisas aconteciam. E aí, a partir das dúvidas que surgiam nos contextos clínicos, né, a gente começou a pensar em evoluir e estudar um pouco mais sobre como as coisas acontecem. E aí, o meu mestrado e o meu doutorado foi em modelos animais, estudando os mecanismos da acupuntura no controle da dor, e no pós-doc que foi para a parte de inflamação. E aí, desde então, eu trabalho na Federal de Alfenas, né? Então, eu sou professor lá na área de fisioterapia, tenho a formação em ortopedia, que está bem ligada com a dor, e já há 5 anos já eu trabalho com técnicas de neuromodulação não invasiva, né? Que aí são essas técnicas que são interessantes e que hoje elas estão no auge, né? Porque muitas delas estão apresentando evidências altas, né, de eficácia para diferentes contextos de patologias. Aí, nesse momento, é onde a gente está. Então, tem publicações desde parte de fisioterapia, quanto parte de acupuntura, como atualmente publicações de trabalhos, né, pesquisas nossas de neuromodulação não invasiva. Não invasiva, bacana. Vamos começar do início. O que é dor? Como que você define a dor? Bom, a dor ela é difícil de ser definida, né, porque ela é um contexto que envolve particularidade de cada indivíduo, né? Basicamente, a dor ela pode ser interpretada em 2 sentidos. Ela pode ser interpretada como um sinal, né, um contexto normal, fisiológico, onde ela atua para que o indivíduo evite agressões maiores no corpo, né? Então, é algo como se fosse um mecanismo de defesa. E a persistência da dor, ela se torna uma patologia, né? Então, aí ela deixa de ser um sinal fisiológico e passa a ser uma resposta patológica mantida, né? E isso tudo é modulado por diferentes sistemas, né, de percepção ascendentes até o sistema nervoso central, e é o que vai fazer com que o indivíduo fique sensibilizado
e passe a ter dor em situações em que, tecnicamente, ele não deveria sentir dor, né? Então, por exemplo, a percepção de um toque como um sinal doloroso ou a percepção de uma dor como algo pior do que é. E, nesse contexto, a gente tem as modulações, que elas podem ser desde cognitivas, como também não cognitivas, né? Que vão envolver outros sistemas e que podem ajudar no controle e no manejo da dor. Bacana. Eu me lembro há um tempo atrás que eu li um trabalho, né, que eles usavam a realidade virtual no controle da dor de pacientes queimados durante o curativo, Uhum. né? Era aqueles pacientes que estavam internados por conta de queimaduras e tinham que fazer o curativo de tanto em tanto tempo. Para isso usavam muitos medicamentos e que quando eles colocavam esses pacientes com o uso de uma realidade virtual e o paciente ele entrava dentro de um jogo, ele jogava, eles diminuíam assim significativamente o uso desses fármacos para conseguir fazer o curativo, né? E aí a discussão é os diferentes aspectos da dor e aí enfatizando o aspecto cognitivo da dor. Exatamente. Né? Então, a dor tem diferentes aspectos, é isso? A dor ela tem o aspecto sensorial, que é aquilo que a gente mais interpreta como algo nocivo, né? Algo que a gente sempre evita. Mas ela tem um aspecto emocional importante também, né? A própria definição da Associação Internacional de Estudo da Dor envolve esses dois aspectos, o sensorial enquanto percepção e o aspecto emocional, que são todos os outros contextos que alimentam e retroalimentam a percepção, sejam aumentando a percepção dolorosa ou diminuindo a percepção dolorosa, né? Então, assim, o aspecto emocional e talvez é onde a gente tem um maior avanço, né, do entendimento desses sistemas, do controle de dor. O aspecto emocional ele pode tanto prejudicar a percepção dolorosa e aumentar a percepção do indivíduo, como também ela pode diminuir a percepção dolorosa. O exemplo que você deu é justamente uma técnica de distração, né? Então, quando você tira o paciente daquele contexto de dor, com alguma distração, que pode ser, então, a realidade virtual, ele tem uma menor percepção de dor, né? Então, isso aí é um dos formatos que a gente tem do cognitivo afetando o sensorial. Mas eles estão interligados, né? E isso é importante. Quando uma criança cai no chão, rala um joelho, a mãe pega no colo, dá um beijinho que sara mesmo. Sara demais. E a verdade é que a mãe sabe o que faz, né? É quase como se fosse um instinto. Porque às vezes nem é o beijinho, às vezes é o sopro que dá num ralado. E o sopro, né, a percepção sensorial do sopro, ela é tátil. E existe um sistema de controle de dor na medula, onde estímulos não nocivos, estímulos táteis de baixa intensidade, ou mesmo quando você dá uma canelada e instintivamente você passa a mão, esse estímulo não nocivo, ele diminui a sua percepção dolorosa. Então, a mãe, quando ela sopra, ela está soprando com a intenção de diminuir a percepção dolorosa, né? O animal, ele tem isso também, que é bastante interessante a gente falar também, porque o animal não sabe soprar, né? E nem beijar. Mas ele lambe, que é algo que parece meio estranho, mas é um estímulo tátil que ele está dando em cima da ferida, com a intenção de diminuir a percepção, porque ele está dando um estímulo não nocivo que diminui a percepção do estímulo nocivo, né? Isso tem tudo a ver com as técnicas de neuromodulação, principalmente as periféricas, porque são estímulos sensoriais de diferentes formatos que atuam nesse sistema, de não deixar a dor ser percebida. Tá. Então, vamos lá para as técnicas, né? O que é que configura a neuromodulação? O que é a neuromodulação? E depois vou pedir para você falar o que é a não invasiva e se tem a diferença da invasiva para a não invasiva. Vamos fazer uma escadinha. A neuromodulação hoje é um tema muito estudado e está bem assim, na fronteira da ciência, justamente porque ela existe já há algum tempo. Se a gente for pensar, neuromodular nada mais é do que usar o nosso sistema neuronial, córtex, medula, para modular, no sentido, a gente falando de diversas condições. E, dentre essas condições, a dor. Então, o que é importante a gente pontuar também que não é só para dor, serve para outras condições. E quando a gente vai para a técnica de neuromodulação,
ela pode ser dividida nas invasivas e nas não invasivas. As invasivas normalmente são cirúrgicas, que são os implantes, as bombas, os estimuladores que são colocados, às vezes na medula, às vezes no cérebro, para estimular áreas, né, eletricamente, ou então liberar substâncias químicas, né, fármacos que vão gerar ativações de regiões específicas do cérebro para controlar a dor. Então, essas são as chamadas invasivas. Necessariamente precisa de um centro cirúrgico, precisa do implante, precisa da bomba, e essa é algo que é estritamente médico. As estimulações não invasivas são as que não requerem o uso de centro cirúrgico, que não vão passar por um procedimento invasivo cirúrgico. E aí, nas estimulações não invasivas, a gente ainda tem a divisão entre as que são magnéticas e as que são elétricas. Então, vamos começar agora nas não invasivas. Nas não invasivas magnéticas, a gente tem a estimulação magnética, que pode ser transcraniana ou periférica. Então, transcraniana ela é feita na região craniana para ativar áreas corticais, usando estímulos magnéticos. Ou então periférica, e a gente está falando de pescoço para baixo, onde o estímulo vai ser feito na zona ou na região onde a gente tem uma determinada condição. Então, essas seriam as magnéticas, que a gente chama de TMS, né? Estimulação magnética transcraniana, ou então PMS, que é a estimulação magnética periférica. Do lado das elétricas, a gente tem a TDCS, ou ETCC, que em português que é a estimulação transcraniana por corrente contínua, onde é utilizado um equipamento pequeno que gera uma corrente contínua, que tem um cátodo e um ânodo, e que vai ser colocado também na região cortical para ativar ou inibir regiões cerebrais, né, corticais. E a gente tem as outras elétricas periféricas, que são o TENS, que é a estimulação elétrica transcutânea, e o PENS, que é a estimulação elétrica percutânea, que usa agulhas e eletrodos inseridos na pele. Então, é minimamente invasivo, mas basicamente esse é o conjunto de técnicas que a gente tem na neuromodulação não invasiva. A magnética e a elétrica, o paciente ele precisa estar sedado para ele receber essa estimulação? Não, ou não? Não. Ela até é interessante porque a magnética ela exige um equipamento que é um pouco mais robusto e ele é maior, então ele tem uma dificuldade de movimentação. Mas a elétrica, inclusive, é bastante indicada a utilização da estimulação, porque ela é minimamente invasiva. Você coloca num capacete, estimula as áreas e a pessoa faz alguma outra atividade. Então, tem trabalhos que mostram, por exemplo, que para dor, se você faz um ETCC, né, uma estimulação transcraniana por corrente contínua, mais a associação de um movimento, seja exercício físico numa esteira, ou seja, por exemplo, uma terapia de espelho, em conjunto, o efeito é melhor do que se eles fossem feitos de maneira independente. Tá? Então, na elétrica, a gente consegue fazer com movimento. A magnética, como a gente precisa de uma bobina posicionada na região para fazer o estímulo, a pessoa ela não pode movimentar, porque senão a área ela sai da área da estimulação e a gente perde o efeito. Mas em nenhuma delas eles precisam estar sedados, elas são técnicas indolores, né? Tanto a magnética quanto a elétrica. E aí o paciente, inclusive, se ele tiver, por exemplo, transtorno de autismo, TDAH, que existem modelos que usam a ETCC, você pode fazer, por exemplo, tarefas cognitivas junto com a ETCC, tarefas motoras de concentração junto com a ETCC. Então, sim, sempre que se associa com as estimulações, o efeito é melhor. E isso é interessante. Então, o fato de não ser sedado ajuda porque a gente soma com outras terapêuticas. Ok. E como que surgiu o uso da neuromodulação como recurso terapêutico no tratamento da dor? Então, se a gente for pensar, o contexto basicamente é essa questão do estímulo sensorial da dor, ele vir de uma percepção periférica na pele, por exemplo, uma lesão, uma inflamação, um corte. Isso precisa chegar até a medula. Quando chega na medula, existe a comunicação com o segundo neurônio na medula, que faz o cruzamento e a ascendência até o cérebro. A gente vai ter a percepção quando chega no córtex somatosensorial. Então, seria a via normal da dor. Quando a gente tem uma condição inflamatória periférica, e se a gente inibir na medula a subida desse estímulo para o sistema nervoso central, a gente controla a dor.
Então, essas técnicas elas são usadas com o intuito de, principalmente nas situações agudas e situações que o paciente ainda tem uma condição que está gerando um estímulo nocivo, inibir essa percepção para o sistema nervoso central provoca um alívio da dor dele. No contexto da dor crônica, a gente tem as dores persistentes que não têm uma origem estrutural. Por exemplo, fibromialgia, dores neuropáticas, onde a gente não tem um nexo entre a percepção que o paciente tem com o que ele está realmente sentindo. Muitas vezes é por conta de um prejuízo que ele tem no sistema por conta da dor mantida há muito tempo e também pela falência do sistema descendente de dor, que é esse sistema que a gente atua, né, como eu falei, com o toque ou mesmo com tarefas cognitivas, mentalizações, relaxamento. Então, esse sistema descendente de dor, ele cansa nessas doenças crônicas. E aí, as neuromodulações, através da estimulação cortical, reativam esses sistemas descendentes de controle da dor e provocam, então, um alívio nesses pacientes que já não têm um contexto causal entre a origem da dor e o que ele está percebendo. Então, a gente pega as duas pontas. A percepção sensorial, a gente não deixa subir, a dor não é percebida. E aquele indivíduo que não tem percepção sensorial, mas ele tem a dor mantida, porque o sistema dele está sensibilizado, a gente ativa o sistema descendente, que vai na medula controladora e faz com que ele tenha alívio. Então, ele atua tanto no sistema ascendente como no descendente. Exatamente. Bacana. Depende de como você liga o equipamento e de qual a sua escolha terapêutica, né? Você pode escolher um equipamento que usa mais o sistema periférico, ou um equipamento que usa mais os sistemas centrais. E quais são as principais condições que essas técnicas da neuromodulação não invasivas elas têm se mostrado mais eficazes? Assim, o uso dela é multiprofissional, né? A gente tem diferentes patologias que são tratadas e o contexto inicial é no controle da dor, né? Que é uma coisa que já é importante justamente por mostrar que existe um sistema que ele está alterado e que os recursos vão atuar nesse sistema. Mas também a gente tem, por exemplo, nas comorbidades da dor, como eu falei, né, aquilo que pode aumentar a percepção dolorosa ou diminuir a percepção dolorosa. Então, por exemplo, estados de ansiedade, depressão e estresse. Essas comorbidades têm bastante estudo também da utilização desses recursos, já com evidência 1A e utilização aprovada em diferentes contextos, né, seja nacional quanto internacional, aonde você consegue modular situações de estresse, depressão e ansiedade que auxiliam nos outros sistemas, né? No caso da dor, uma conexão íntima entre esses estados emocionais e a dor, melhorando a percepção emocional e os sintomas clínicos do paciente, você tem uma melhora também no aspecto de dor. Mas a neuromodulação em si ela é muito mais ampla do que isso. Ela atua em diferentes contextos, já tem diferentes protocolos, por exemplo, para Parkinson, para, como eu falei, AVC, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, TEA. E se você for pensar nos centrais, nos periféricos, ainda vários tipos de dor, fibromialgia, disfunções do assoalho pélvico, disfunções miccionais, dores pélvicas profundas. Então, assim, o contexto realmente é bastante amplo. Diferencia para a gente, por favor, a dor crônica da dor aguda em termos de funcionamento cerebral e as implicações terapêuticas. A dor aguda, ela é uma dor, igual eu falei, ela tem um nexo com a origem do problema, né? Então, se eu tenho uma inflamação no joelho, uma artrite, eu tenho o disparo de sensores que vão fazer com que a pessoa tenha percepção. E nesse aspecto é onde eu falei que a neuromodulação não deixa com que esse estímulo atravesse por segundo neurônio e seja percebido como dor. O contexto crônico ele é mais complexo justamente porque não se sabe por onde começou, né? No paciente ele não vem escrito na receita dele aonde a dor dele está. Se ela está no primeiro neurônio, onde ele está mais sensibilizado, se ela está no segundo neurônio, onde ele também está mais sensibilizado, com mais receptores e disparando automaticamente, ou se já existe alterações na funcionalidade cortical, que é, por exemplo, que acontece em situações de dor fantasma, onde a pessoa não tem mais o segmento, mas houve uma modificação cortical onde áreas que não são mais representadas porque ele não tem o segmento passam a perceber sinais sensoriais de outras áreas.
Então, o paciente chega para a gente não tem isso escrito, aonde está o problema dele, se é no primeiro neurônio, no segundo ou se é na percepção. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar em uma dessas pontes, né? Tentando fazer com que o sistema fique menos sensibilizado, ativando o sistema descendente com esses recursos e tentando atuar nessas 3 pontas, seja no aferente primário, no secundário ou na percepção sensorial. E isso é o que faz com que ele tenha uma evolução clínica rápida, né, e importante. Existem protocolos que são tipo de 10 sessões de neuromodulação. Então, você pega 5 sessões numa semana, 5 sessões na outra semana, e aí você já tem um alívio de dor importante. Depois você entra para a fase de manutenção, mantendo mais umas 6 semanas, uma vez por semana, e o paciente tem um alívio importante e não volta mais a ter aquela dor que ele tinha inicialmente. Bacana. E como que as neuromodulações modulam essa excitabilidade cortical e a conectividade funcional? E os resultados são sempre os mesmos ou esses resultados eles variam de indivíduo para indivíduo? Então, variam de indivíduo para indivíduo porque a origem das patologias são diferentes, né? Então, por exemplo, tem situações em que áreas corticais estão hiperativadas e tem situações em que áreas corticais estão hipoativadas. E aí, dependendo da escolha que você tem terapêutica, né, como eu falei, magnética ou elétrica, a gente pode reestabelecer ativando uma estrutura que estava hipoativada ou inibindo uma estrutura que estava hiperativada. Vou te dar 2 exemplos de contexto assim. Por exemplo, pacientes com dores crônicas, a área motora, né, o córtex motor dele fica hipoativado, ele fica menos funcional. E aí o que acontece? Por ele ficar menos funcional, desde o começo do sistema descendente, ele tem um prejuízo, né, no sistema descendente, faz com que ele tenha maior percepção de dor. Então, para esse paciente que tem uma hipoatividade da área motora, a gente faz escolhas terapêuticas, seja elétrica ou magnética, para estimular essa área, fazer com que ela volte a ter a conectividade e a ativação dela do que era normal, para que fique semelhante ao lado contralateral. O outro exemplo que eu tenho também que posso dar é em relação ao córtex pré-frontal, que está relacionado nas outras comorbidades, né, nos transtornos de estresse, depressão e ansiedade, e que aí, no caso, o córtex pré-frontal ele fica hiperativado, né, nessas situações. Então, a escolha terapêutica para esse tipo de paciente é você diminuir a ativação do córtex pré-frontal e fazer com que haja um reequilíbrio entre os sistemas e o paciente volta a ter menos sintomas e melhora nos contextos de funcionalidade. Há pouco você citou a dor do membro fantasma, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é essa dor do membro fantasma e como que a neuromodulação atua e consegue aliviar essa dor. É interessante que a dor do membro fantasma é uma dor percebida como se o paciente tivesse o segmento ainda, né? Então, ele tem uma amputação, né? Muitas vezes amputação do joelho para baixo, e ele chega para a gente falando... Tem um exemplo muito claro de paciente nosso que fala assim que ele sente como se tivesse um arame farpado ao redor do pé dele. O pé amputado. Ele não tem o pé, né? Mas a percepção dele é de uma dor como se tivesse alguma coisa ali mesmo incomodando. E o que acontece em relação a isso? Existem 2 problemas que são importantes, né? Existem vários, mas 2 são mais claros. O primeiro é o coto, né, que é a porção distal, que é onde inicia, né, agora o corpo do paciente, porque antes iniciava lá no pé. Então, ele tinha a percepção da ponta do pé, dos dedos dos pés, e como agora ele tem uma amputação na região do joelho, tem esse coto, mas toda a inervação que descia para o pé, ela termina no coto. E muitas vezes pode acontecer brotamentos axonais na região do coto, e aí um simples toque ou uma roupa que raspa numa região do coto faz com que tenha um disparo que o paciente tenha uma percepção. Nem sempre é dolorosa. A área do pé no córtex é estimulada. É estimulada. Então, é como se, atualmente, assim, se eu tiver a minha funcionalidade completa, se eu encosto no meu dedo do pé, sem eu pensar, sem eu ver, eu sei que alguma coisa encostou. Seja um toque, ou seja um espinho, seja uma picada, alguma coisa encostou. Então, acende uma luzinha no meu córtex motor
falando que houve uma ativação naquela região. E quando ele não tem, isso vai acontecer mais proximal. Então, na região do coto, ele tem a regiãozinha lá do pé dele, da somatosensorial, ela acende com uma estimulação não oriunda do pé, porque ele não tem mais. Para isso, a gente tem técnicas que são de sensibilização, que vão fazer com que esse brotamento que acontece ali na região do coto fique menos ativo e menos disparado. Então, esse é um dos problemas. O outro problema é na região somatosensorial, porque assim, a gente tem que pensar que no córtex somatosensorial, a gente tem dividido as porções certinhas de quais são as regiões que são responsáveis por quê, né? Então, a gente tem regiões que são responsáveis pelos estímulos sensoriais na face, a gente tem as que são responsáveis pela mão, pelos pés, no corpo todo. Então, imagina que a gente tem um setor responsável pelo pé. Quando eu não tenho mais o pé, aquele setor ele fica em desuso, ele fica não usável, né? Ele não é um espaço no seu HD que você não vai usar. Só que o corpo, o que ele faz? Ele pega esse sistema e, já que ele não está sendo usado, as regiões que são adjacentes, próximas a ele, começam a brotar neurônios para aquela região. Então, por exemplo... assumindo a função. Assumindo a função. E aí, aquela região que disparava antes por uma dor no pé, agora dispara porque eu estou mexendo no quadril. Porque a região do quadril brotou para a região do pé, para a região que gerava um estímulo. Que, como eu falei, nem sempre é nocivo. Pode ser uma cócega, pode ser uma sensação de movimento, pode ser uma sensação de que alguém está encostando. Mas, na maioria das vezes, quando chega para a gente, o sintoma é um sintoma de dor, né? Algo que está incomodando. Aí, nessas regiões, a gente precisa fazer a estimulação transcraniana para tentar regular novamente essa região, para que a pessoa tenha uma melhor percepção do local e diminuir a percepção dolorosa. E aquela terapia do uso do espelho? Ela é útil também porque funciona como técnica de distração e, ao mesmo tempo, ela é cognitiva porque o paciente ele vê o segmento dele, né? Então, explica como é que funciona. Então, a gente coloca uma placa de espelho para um dos lados, onde o paciente, por exemplo, não tem uma mão ou ele tem uma fragilidade, tem uma amputação em um dos lados, e ele fica em um dos lados do espelho vendo as duas mãos, mas é a mão dele que existe. E aí você faz tarefas cognitivas, como de fazer força, de fechar, de abrir, ou exercício, ou mesmo de percepção, de toque, né? E ele, como ele está vendo agora a mão que ele não tem no espelho, o cérebro dele enxerga como se ela existisse. E aí isso gera uma dessensibilização justamente nessa área que era não usável, que agora o cérebro entende como uma percepção. É como se a gente enganasse o cérebro. E depois dessa terapia ele consegue, inclusive, deixar de sentir dor. Ele consegue diminuir a percepção dolorosa e melhorar esses aspectos, né? Então, é bastante interessante por causa disso. Eu tenho um paciente lá que tem, não é dor fantasma, mas que encaixa bastante nisso, que é dor neuropática por lesão de plexo, né? Ele sofreu um acidente de moto, teve uma lesão de plexo, e a lesão de plexo faz uma secção, né, em todas as inervações que vão para o braço, e ele tem uma dor neuropática importante no braço. E ele faz todas essas neuromodulações. Tem dia que ele chega e usa, né, dependendo do tipo de dor que ele está no dia, ele usa ou a TMS, ou a PMS, que é a periférica, ou então mesmo a TDCS. E ele faz a terapia do espelho também e a de sensibilização. E isso tem melhorado a qualidade de vida dele assim, absurdamente, né? Em relação às respostas, à diminuição dos medicamentos. Né? Muitas vezes medicamentos que não fazem efeito, a neuromodulação consegue fazer o efeito e diminuir a necessidade de ficar utilizando medicamentos que muitas vezes geram outros efeitos, né? Efeitos colaterais indesejados. Então, assim, essa é a parte legal da neuromodulação. É como se você tivesse uma caixa de ferramentas com várias possibilidades e que você vai pegar os estudos clínicos, os protocolos que são indicados para o paciente e escolher qual das suas ferramentas você vai aplicar naquele paciente em conjunto com o quê, né? Porque também não é só ficar lá parado recebendo, ele precisa fazer alguma coisa para ajudar. Então, pode ser um movimento, pode ser uma terapia de espelho, uma desensibilização, e isso provoca um efeito bastante importante para o paciente. A gente pode falar que o cérebro ele aprende com a estimulação? Ele reorganiza com a estimulação, né? Ele reaprende a funcionar, né? Se imaginar que ele estava hipoativo e que ele se torna
normoativo, né, é um reaprendizado. Então, isso ajuda a equilibrar. E aí a gente pode, então, falar em neuroplasticidade induzida pela Sim, neuromodulação? sim. Neuroplasticidade induzida pela neuromodulação e pode ajudar em outras condições, né? Por exemplo, igual AVC. Quando a gente pega o AVC, a gente tem uma lesão cerebral causada, às vezes, por uma hipóxia, né? Por falta de chegada de sangue ou por um rompimento de um vaso, onde a gente tem um setor do córtex ou da área cerebral que passa a não funcionar. E aí, como o nosso cérebro é totalmente adaptativo, né? Se você faz estimulações em regiões adjacentes à região lesada, você pode produzir uma melhora daquela condição que aquela área lesada gerou de prejuízo. Às vezes é motor, às vezes é fala, às vezes é cognitivo, né? Ou às vezes é tudo, né? Por exemplo, no AVC, a gente pode ter paciente que tem transtorno de fala, cognitivo, de função, motora. E aí você ajuda o cérebro a se reorganizar. Aquilo que às vezes demoraria algum tempo para acontecer, a neuromodulação ajuda a acelerar o processo. Então, a localização da estimulação, se é uma estimulação pré-frontal, se é uma estimulação somatosensorial, se é uma estimulação motora, vai influenciar o resultado químico. E até a escolha vai depender da queixa. Exatamente. E os protocolos, eles existem justamente para a gente poder usar isso dentro dos parâmetros mais adequados, né? Clinicamente viáveis. Então, por exemplo, se é para Parkinson, a gente tem áreas que são estimuladas na região do cerebelo, existem áreas que são, dependendo, motoras ou pré-motoras, que vão ser utilizadas dependendo do sintoma, se for o tremor essencial, algo do tipo. Para o AVC, né, a gente tem as complexidades do AVC motoras e não motoras, que podem ser cognitivas. A gente tem a área do ouvido, né, da percepção auditiva, a área da fala. Então, é como se você tivesse um mapa na sua cabeça, né, onde cada área é responsável por algo, e as mais superficiais, porque essas técnicas elas são superficiais, elas não são profundas o suficiente para ativar regiões tão profundas, mas as mais superficiais a gente consegue estimular, seja com estímulo magnético, seja com estímulo elétrico. Pensando agora em alguns transtornos mentais, como a depressão, você falou da hiperatividade, os transtornos do desenvolvimento, TEA, TDAH, quais áreas cerebrais que são estimuladas para vocês conseguirem alguma alteração desses transtornos, alguma melhora desses transtornos? Em geral, para esses transtornos, é o córtex pré-frontal, que no sistema 10-20, né, do EEG, a gente tem o F3 e o F4. São duas regiões anteriores do cérebro e que são responsáveis pelo início do aspecto cognitivo. E aí, o que vai mudar é que, dependendo da situação, essa área está hipoativa e a gente precisa estimular, e dependendo da situação, da condição clínica, essa área está hiperativa. Então, a gente vai, por exemplo, pegar um estimulador magnético, a gente coloca frequências baixas quando a gente quer inibir e frequências altas quando a gente quer ativar a área. Então, às vezes, o alvo ele é semelhante para diferentes patologias. O que vai mudar é a forma como a gente vai atuar nesse alvo. E no TDCS, a gente tem o cátodo e o ânodo. Então, o cátodo, normalmente ele é excitatório, o ânodo é excitatório e o cátodo é inibitório. Isso faz com que a gente tenha a regulação posicionando o cátodo ou ânodo nas áreas corticais, que vão produzir esse equilíbrio, né, nas áreas. O uso da neuromodulação na depressão, na ansiedade, ela já está bem estabelecida, né? Essa é uma pergunta. E quais os desafios quando você precisa personalizar alguns protocolos para usar com pacientes com essas queixas? Então, transtornos depressivos, a gente tem diferentes classificações, né? Então, alguns critérios são interessantes na hora de fazer a escolha do uso do equipamento. Então, existem setores diferentes. Na USP Ribeirão tem um setor, Unifesp tem setores que trabalham diretamente com a psiquiatria e que fazem uso de diferentes protocolos. Muitas vezes, pacientes que às vezes têm 1, 2 ou 3 negativos em terapias, que seriam as terapias convencionais, eles passam para fazer o uso da TMS.
E aí existe um prazo para você fazer um estímulo que a gente chama o estímulo inicial, né? Para você depois ter a parte de manutenção. E aí você dá um prazo para que o paciente apresente certa melhora. Então, 10 ou 20 sessões no equipamento. Se ele tiver modificações nas escalas nessas 10 ou 20 sessões, aí ele continua para fazer a parte de manutenção. E muitas vezes, se ele não tiver resposta nessas 10 sessões iniciais, ele passa, então, para uma outra escolha terapêutica, que não a TMS. Mas esses protocolos já são desenhados já para esse tipo de doença. Já tem FDA, já tem a utilização no Brasil. Existem guidelines, né, específicos para você utilizar tanto frequências, formatos de diferentes sessões, tá? Primeiro, a que mais se adapta ao paciente, né? E segundo, ao que se adapta melhor à clínica, à rotina clínica. Porque, por exemplo, existem protocolos, tem um protocolo novo, recente, para depressão, que são 10 sessões de TMS, estimulação magnética transcraniana, no mesmo dia. Em um dia, a pessoa fica meio que internada no serviço e ela vai fazendo as 10 sessões ao longo de um dia. E é um protocolo que mostrou ter eficácia até 4 meses depois do efeito, né? Então, uma sessão não, 10 sessões em um dia só. Mas isso, às vezes, não é viável para o ambiente clínico, né? Como é que eu vou manter o meu paciente aqui, internar, vou ter que oferecer almoço, ele vai ter que ficar aqui. Às vezes, a clínica não permite isso. E existem os outros protocolos que são mais abrangentes, né? Que, às vezes, pegam 5 sessões ou 10 sessões diretas. Aí tem que ver também se o serviço funciona no final de semana, se o paciente vai conseguir vir todos os dias para fazer os atendimentos, né? Existe o custo disso, né, do equipamento, o custo das sessões. Então, esses protocolos que já existem, eles são objetos de escolha, seja pela doença do paciente, seja pela condição que ele tem, se ele é um paciente que possui a doença refratária e que vai ser interessante fazer a utilização, e se isso é aplicável dentro do meu ambiente clínico, né? Se minha clínica vai funcionar, se ela vai funcionar só 5 dias na semana e depois as outras sessões na outra semana. Então, existem vários protocolos e essa é a parte interessante. Às vezes é 20 minutos de estímulo, às vezes é 4 minutos de estímulo, onde você concentra um pouco mais o número de correntes, de pulsos que são utilizados. Existe uma modalidade da TMS que chama Theta Burst, onde você pega vários pulsos e joga em pacotinhos menores e aí você acelera a sessão, né? Uma sessão que às vezes demoraria 18 minutos para você ficar lá, demora 3, né? Então, a quantidade de pulsos que chega é importante. A forma da entrega desses pulsos depende do equipamento e da escolha que você fizer. Mas esses protocolos já são viáveis, utilizados e com comprovação e evidência 1A, que é o importante. E quais são os profissionais que estão habilitados e que podem fazer o manejo da neuromodulação não invasiva? Então, o interessante é que a neuromodulação não invasiva ela é multiprofissional. Ela pode ser usada, né? Existem diferentes contextos clínicos que ela pode ser utilizada. Os conselhos fazem as regulações, né? Então, o Conselho de Medicina já tem uma regulação específica para quais são as patologias que a medicina pode utilizar. O Conselho de Fisioterapia é um que tem bastante critério em relação a tempo e prática para treinamento, né? Então, é um dos que exige tempo de treinamento, que são 90 horas, dividido em 60 horas para TMS e 30 horas para TDCS. E os outros conselhos, alguns exigem o curso, alguns exigem treinamento, né? Parte prática, contexto teórico e prático, mas ela é multiprofissional. E o fato dela ser multiprofissional ajuda porque ela vira interprofissional, né? Então, por exemplo, a gente trabalha muito, eu que sou fisioterapeuta, trabalho junto com os médicos, que muitas vezes fazem a prescrição do uso da técnica que eu tenho treinamento para aplicar, mas o controle de sintomas, controle de escalas fica com eles, né? Eu faço só a padronização do protocolo. Em alguns contextos que são mais clínicos meus, eu faço a avaliação, eu faço a prescrição e eu faço a utilização, né? Então, o fato de ser multiprofissional facilita o processo. Profissionais da saúde, todos eles podem fazer a habilitação, o treinamento, e aí com o treinamento ele vai entender como prescrever, quais são as condições que ele pode escolher, quais são as evidências que tem para essas condições.
aprende também a pesquisar novas evidências, né? Então, que também é importante, porque como é uma ciência viva, né? O equipamento, eu costumo falar para os alunos que é um equipamento vivo, porque se sair um trabalho hoje com uma evidência importante e que tem uma aplicabilidade clínica, você consegue ir no equipamento e montar esse protocolo de um artigo, de um trabalho que saiu hoje, montar no equipamento e usar ele clinicamente com um DOI, né? Com um artigo de substrato científico por trás, mostrando que tem eficácia, duração de efeito e como fazer o procedimento. Existe alguma preocupação ou alguma adaptação para aplicar a neuromodulação em algumas populações específicas, como crianças, população de idosos? Então, para crianças, a gente tem a questão da percepção, né? Então, por exemplo, aquelas que eu falei que são elétricas periféricas, que geram choquinho, normalmente as crianças são meio avessas. As que utilizam agulhas também, a gente precisa estudar, ver se a criança vai se adaptar, né? Então, às vezes, crianças com pouca idade não vão se adaptar à inserção de agulhas, mas crianças mais velhinhas talvez se adaptem melhor. E em relação às centrais, né, que seria a TMS e a TDCS, o grande problema da população de crianças é que na TMS não pode movimentar de jeito nenhum, né, na elétrica. Porque senão você perde o alvo. Você posiciona o equipamento e se ela movimentar um espirro que ela dá, você tem que parar, dar um pause, posicionar de novo, verificar se está no local e dar play novamente, né? Então, às vezes, a criança que não conseguir segurar no magnético, o elétrico é mais viável, porque o elétrico você coloca os eletrodos e ele fica com fio, ele coloca aquele capacetinho do EEG e ele pode fazer as atividades, movimentar, correr, brincar, fazer montagem de peças, né? Por exemplo, a gente falando de crianças com TEA, crianças com TDAH, você pode colocar as tarefas cognitivas para eles fazerem, ou fazer um joguinho no tablet, algo que seja cognitivo mesmo, junto com a estimulação. Então, esse seria para crianças. Para idosos, a gente tem uma fragilidade um pouco mais se ele tem alguma outra comorbidade, que pode, às vezes, ser contraindicação para essas técnicas. Mas, no geral, as técnicas elas têm poucas contraindicações, né? As elétricas são mínimas, as magnéticas, convulsão, estados epiléticos, onde a gente tem um questionário de segurança que a gente faz antes, né, de prescrever se ele vai ser indicado ou não para fazer uma TMS. E aí, fazendo isso, a gente consegue minimizar essas questões. Tá. Então, além do uso no tratamento da dor, no tratamento do humor, né, que você comentou agora há pouco na depressão, né? Que outras áreas clínicas, você falou do TEA e do TDAH, então vamos pensar um pouquinho no TEA e no TDAH. Quais são os benefícios para um paciente com TDAH e com TEA de fazer o uso da neuromodulação não invasiva? Então, a gente tem que pensar, por exemplo, que no TDAH e no TEA a gente tem diferentes contextos que levam a criança, ou, né, o paciente a ter aquela doença. E o que acontece? A reorganização que é provocada pela neuromodulação, ela faz com que os sintomas que essa criança apresenta, eles diminuam ao longo do tempo de tratamento. Então, por exemplo, a gente tem lá no nosso serviço crianças tanto de TEA quanto de TDAH, que é onde a gente faz as escalas e depois vai percebendo, por exemplo, diminuição de sintomas, diminuição, às vezes, da agressividade, outras relações relacionadas à parte cognitiva, melhora nas respostas cognitivas, nos testes cognitivos, né? Então, é bastante interessante porque a gente tem poucas terapias que conseguem atuar diretamente nesses transtornos, né? Existem terapias que atuam, mas elas ficam muito limitadas, às vezes, na manutenção do efeito, né? E com a neuromodulação, como é uma reorganização cortical e do cérebro como um todo, as reconexões elas vão ajudando a estruturar, né, a condição do paciente e ele apresenta uma evolução, né, e uma manutenção do efeito ao longo do tempo. Então, mais uma vez, tudo isso com embasamento, né, como eu falei, embasamento científico, com os artigos e as evidências dando o respaldo, né, para a gente poder fazer a utilização. Mas eu acho que o principal seria essa questão da manutenção dos efeitos e das
das queixas, né, que os pacientes apresentam, às vezes de falta de concentração, ou às vezes dos sintomas agressivos, né, da redução desses sintomas agressivos, do controle da parte do humor, que é um contexto que muitas vezes abrange esses pacientes. E é óbvio que isso vai variar de paciente para paciente, né? Exatamente. Mas o paciente, então, ele se submete a um protocolo. Vamos pensar no paciente de TEA. Ele submete a um protocolo, ele tem alguma melhora, essa melhora ela dura por algum tempo e depois ele precisa refazer se submeter novamente ao protocolo de tempos em tempos. Assim, normalmente os protocolos que existem, eles são feitos em pacotes, né? Então, às vezes são 10 ou 20 sessões e uma vez ele executando essas sessões, ele depois entra para a fase de manutenção. Então, a gente chama a fase de indução e a fase de manutenção. Então, a fase de indução, normalmente, é essa que precisa realmente de muito estímulo. Então, são 10 ou 20 sessões que podem ser diárias ou alternadas, dia sim, dia não. E uma vez feito esse pacote que a gente chama de indução, ele passa para a fase de manutenção. Então, obviamente, para passar para a fase de manutenção, ele repassa pelas escalas e pela avaliação para ver se houve uma melhora. E entrando na fase de manutenção, ele pode vir fazer a cada 15 dias ou a cada mês para simplesmente manter, né, os efeitos e a eficácia daquilo que foi induzido pelo protocolo de indução, aquele protocolo inicial. E então, não necessariamente precisa fazer novos pacotes, né? Depende muito do paciente, depende muito do contexto. Depende da origem da doença, mas normalmente o curso normal de um tratamento é a parte inicial de indução, onde você gera estímulos para produzir uma reorganização, e depois a parte que você vai fazer a manutenção do que você induziu e manter os efeitos por mais tempo. Tá. E existem meta-análises, né, que recomendam o uso da neuromodulação não invasiva como um tratamento complementar? Sim, foi o que eu falei das evidências 1A, né? A gente tem evidência 1A para depressão, para estresse, ansiedade, para diferentes tipos de dor, fibromialgia, osteoartrite, dor pós-operatória. Então, assim, vários trabalhos já, né? Várias meta-análises que são o nosso pico, né, de evidência, onde eles pegam revisões de diversos trabalhos, diversos estudos clínicos, mostram essas evidências e a atuação nesses protocolos. Em geral, foi como eu falei, se for sintomas motores e de dor, eles vão usar o córtex motor, né, a área M1, seja do lado esquerdo, seja do lado direito. E as que são cognitivas e transtornos de depressão, normalmente é o pré-frontal. E aí a gente tem as outras áreas, a Broca, a região do cerebelo, a região da área auditiva, para zumbido, por exemplo, ou para outros sintomas que são associados. E aí esses ainda têm menos evidência, não são ainda evidência 1A, mas já os estudos estão saindo e vão evoluindo nesse sentido. No seu laboratório, você tem linhas de pesquisa com a neuromodulação não invasiva? Sim, a gente tem o nosso laboratório lá, ele é dividido em duas partes, né? Ele tem uma parte que é básica, de ciência básica, que a gente usa os experimentos em modelos animais, e a gente tem a parte de ciência clínica, onde a gente faz os estudos em contextos humanos, né? E aí a gente costuma usar muito lá o TDCS, né, que é a estimulação do ETCC, a estimulação por corrente contínua. Então a gente tem trabalhos publicados já com TDCS, por exemplo, para estresse e ansiedade. E tem também um que eu não falei, que é o VNS, que é a estimulação vagal, que a gente usa uma estimulação elétrica na região da orelha para estimular o nervo vago. E o nervo vago, ele tem uma ação parasimpática no corpo, né, que provoca um estado de relaxamento, que vai ao contrário do simpático, né, que gera o estresse. Então, a estimulação vagal não invasiva, que é feita na região auricular, chama TAVNS, né, que é a estimulação vagal, estimulação do nervo vago transauricular, né? Não é invasiva, não é feito nenhuma cirurgia. E tem efeitos importantes na redução de dor, na redução de sintomas de bruxismo, depressão, ansiedade. E a gente tem alguns estudos lá que trabalham com essa parte, né? Então, a gente tem uma equipe grande que faz a parte de experimento com animal e com humanos. Com humanos, bacana.
E você consegue citar algumas limitações metodológicas que acabam dificultando a padronização dos resultados, das pesquisas que vocês têm? Eu acho que a maior dificuldade que existe, né, se a gente for pensar nos estudos, é realmente a padronização dos protocolos, né? Só que, assim, a partir do momento em que a gente tem muitos protocolos, a gente acaba ficando perdido em qual protocolo que a gente vai seguir, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem diferentes contextos de pacientes que podem se adaptar de forma diferente a diferentes protocolos. Então, é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que a gente tem muitos protocolos e fica difícil padronizar, por exemplo, como eu falei, tem um protocolo que você faz 10 sessões em um dia e tem um protocolo que você faz vários dias. Às vezes, para o paciente que é de uma outra cidade, para ele é melhor ele vir e fazer um protocolo de um pacote de um dia só, do que vir várias vezes e se adaptar a isso. Então, o fato da gente ter muitos protocolos, ao mesmo tempo dificulta você padronizar e falar assim, qual é o melhor protocolo? É fazer todo dia, é fazer dias picados, e para isso existem os estudos, né, para fazer os comparativos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem várias opções terapêuticas, né? E aí a escolha vai depender de quem está fazendo a prescrição. Se vai ser algo pontual e o qual vai ser o mais aplicado para aquele meu paciente. Se a gente for pensar em contexto de dor, se vai ser fechar a porta de subida, né, da dor, ou se vai ser ativar o sistema de descida da dor, de controle da dor. Porque, às vezes, dependendo da condição, eu vou precisar de poucas sessões, né? Quando a gente tem uma dor periférica, onde o sistema ainda está se sensibilizando, a gente tem uma eficácia muito grande com esses tipos de estimulações, porque a gente ainda não tem uma modificação completa do sistema. Agora, quando a gente pega um paciente que já está todo sensibilizado, como eu falei, a gente tem vários pontos que a gente vai precisar trabalhar, e como não vem escrito, né, qual é o que a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que ter vários protocolos para ver assim, uma hora eu atendo mais o descendente, uma hora eu trabalho mais na medula, uma hora eu trabalho mais no periférico, para ver se aquele paciente ele se adapta melhor àquele ou àquele outro. Então, é basicamente uma via de mão dupla. Muitos protocolos fazem a gente ter a dúvida de qual é o melhor, né? Mas quando a gente tem muitos protocolos, a gente consegue adaptar melhor para diferentes contextos de pacientes, porque nem todos os pacientes são iguais. Você citou um pouco, você falou sobre a fibromialgia, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é a fibromialgia e como que a neuromodulação não invasiva auxilia no tratamento da fibromialgia. Bom, a fibromialgia ela é uma síndrome, né, que envolve a dor miofascial, que o paciente vai apresentar dor em regiões diferentes do corpo, associada a sintomas de depressão e insônia. É basicamente uma tríade aí. E normalmente não tem uma origem, né? Ela é uma doença que ela vai acontecendo ao longo do tempo e a percepção do paciente vai mudando ao longo do tempo. E isso, muito provavelmente, a gente tem as condições que explicam, no caso da sensibilização, a falência do sistema controlador de dor. Tá? No nosso sistema nervoso central, a gente tem o bulbo rosto medial, onde a gente tem as chamadas células ON, células OFF. As células ON, que seriam de ligar, elas ativariam a dor. E as células OFF são aquelas que inibem a dor. A gente falou bastante aqui da ativação do sistema descendente de dor, onde a gente está buscando ativar as OFF, né? As que vão diminuir a dor. Só que, assim, por que tem a ON? Né? Por que tem a ON? Por que a gente tem um sistema que aumenta a nossa percepção dolorosa? É justamente porque a dor é um contexto de proteção sensorial e sentir mais dor faz com que a gente proteja o segmento. Se a gente for levar lá no animalzinho de novo, a gente vai ver que quando um cachorro ele machuca a pata, ele não põe ela no chão, porque ele protege ela, porque ele aumenta a percepção de dor para proteção. Então, essas são as células ON. Existem momentos da nossa vida que a gente precisa sentir mais dor para a gente proteger, né? E óbvio que o equilíbrio das duas faz com que a gente esteja numa situação de saúde, né? O que acontece na fibromialgia? A gente tem um aumento da ativação das células ON, e é por sensibilização, e a gente tem uma diminuição da ativação das células OFF. E aí é onde entra a neuromodulação. Diminuir a ação das ON,
aumentar as células off e equilibrar a energia, provocando, então, um reequilíbrio do sistema. Esse sistema controlador de dor, ele existe no nosso corpo em diferentes contextos. Por exemplo, quando eu tenho uma motivação, né? Então, no esporte, por exemplo, a pessoa quer ganhar um campeonato, ela tem uma lesão que, às vezes, para nós é algo que a gente não conseguiria nem ficar em pé com aquela lesão, mas ele está lá porque ele tem um objetivo, ele treinou, ele tem todo o contexto emocional, uma medalha que ele quer ganhar, um recorde que ele quer bater, e que muitas vezes o motivacional faz com que ele tenha menor percepção de dor. Isso também tem alguns rituais, né, que a gente sabe que indígenas fazem, onde, para passagem de um nível para o outro, existe um ritual que muitas vezes exige a dor como prova de que aquilo ali é importante para ele, e aí a pessoa suporta mais a dor, né? Então, assim, esse sistema nosso controlador de dor, ele está ativo em várias situações. A gente tem situações de luta ou fuga, que esse sistema também está ativo. E aí, assim, é um sistema que já existe para controlar a nossa dor. O fato da fibromialgia é que justamente esse sistema que existe para controlar a nossa dor, ele fica menos ativo. E se ele fica menos ativo, eu passo a ter uma dor percebida... O tempo todo. O tempo todo. Em todos os lugares. E sem uma origem. Sem você falar assim, mas você não tem nada no ombro. Por que seu ombro está doendo? Se você fizer uma histologia lá no ombro, você não vai achar uma inflamação, você não vai achar um nódulo, você não vai achar nada que justifique a dor que ele está percebendo. Mas isso não significa que ele não está percebendo dor, né? Ele está percebendo a dor, ele só não tem aquele nexo da causa que está gerando dor. Então, durante muito tempo, isso foi tratado como um contexto psicossomático, como se fosse algo da cabeça da pessoa. Depois foi entendendo um pouco melhor a doença para perceber que realmente é um desbalanço desse sistema de controle de dor, que aí é onde a gente consegue atuar mais diretamente. Até mesmo se a gente for pensar em outras intervenções, né, quando a gente fala assim de fazer exercício físico, né, uma atividade física é uma atividade que libera endorfina, é uma atividade que faz com que a gente se sinta bem, libera serotonina, e isso é positivo para esse sistema de controle de dor, né? Então, muitas vezes existem prescrições já das sociedades do uso de exercício aeróbico, exercício resistido, exercício sistêmico, como um neuromodulador desse sistema controlador de dor nos pacientes com fibromialgia. Então, a neuromodulação ela entra como uma ferramenta a mais nesse sistema que está alterado. E você falou que uma das características de quem tem a fibromialgia é ter também a alteração do humor, ter a depressão. Exatamente. Qual que é a relação? Se a gente for pensar, é a depressão de serotonina, né? Tá bom. Que envolve os três aspectos, né? A insônia, a depressão e a dor. Tanto que, normalmente, né, a prescrição inicial, clínica, é de um inibidor da recaptação de serotonina, né? Um medicamento que vai aumentar a quantidade de serotonina disponível na fenda, que atua na dor, que atua na insônia, que atua na depressão. O que vai mudar a dose do medicamento, se ele é mais para dor, se ele é mais para depressão, né, basicamente, mas é o mesmo sistema. Então, é como se eu tivesse menos serotonina na fenda, e eu tenho menos porque o meu sistema está debilitado, e a droga, né, que é o medicamento, ela entra como um inibidor da recaptação. Então, ele deixa a serotonina na fenda por mais tempo e não deixa com que ela volte para o pré-sináptico. Então, aumentando a disponibilidade. Aumentando a disponibilidade, diminuindo a depressão. E a neuromodulação ela faz isso, não diretamente na recaptação, mas aumentando a liberação. A liberação, isso que eu ia te perguntar. Qual é que é o funcionamento da neuromodulação dentro desse contexto, desse balanço. Então, é assim, a neuromodulação ela vai atuar em 3 núcleos específicos centrais, que é uma coisa mais profunda, mas também é legal de saber, que é o locus coeruleus, o núcleo Magda-Raff e a substância isenta periaquedutal. Então, a substância isenta periaquedutal, ela é opioidérgica, né? A grande maioria dela. Então, quando você estimula ela libera opioides. E como ela é periaqueduto, ela passa ao redor do aqueduto por onde o fluxo de líquor passa. Então, ela sobe para os ventrículos e ela desce para a medula. Então, você imagina que toda vez que você faz uma ativação nessa área, você dá um banho de opioide que vai para o cérebro e vai para a medula. Então, você já controla a dor. O núcleo Magda-Raff e o locus coeruleus, eles têm projeções que são diretas para a medula, na entrada do aferente primário com o secundário.
O Magda-Raf é serotoninérgico. Os campos celulares dos neurônios serotoninérgicos. Exatamente. Ele libera serotonina. E ele está menos ativo na doença e ele volta a ficar ativo nas condições de neuromodulação. E o loxeruleus, ele é noradrenérgico, que dentro da medula também vai atuar em receptores alfa, que também diminui a percepção dolorosa. Então, o mecanismo bonito disso é lá na medula que a mágica acontece, né? O sistema que sobe com dor, que libera glutamato e substância P para ativar o segundo neurônio para levar a dor, ele é inibido pela serotonina e pela noradrenalina, que está vindo lá do cérebro pelas vias descendentes do loxeruleus do Magda-Raf. Então, parece simples, né? Mas é nesse sistema inteiro, basicamente cheio de neurotransmissores, que a neuromodulação vai atuar. Às vezes inibindo a subida ou às vezes aumentando a descida. Isso é importante. É né? bem legal. Que, atua a nível de neurotransmissor. Exatamente. Assim como os medicamentos Exatamente. aumentam ou diminuem esses neurotransmissores. Exatamente. Então, assim, isso auxilia o tratamento conjunto, né? Porque, assim, muitas vezes o paciente que chega para a gente, ele está fazendo uso de fármacos e medicamentos, né? Que muitas vezes podem ter efeitos indesejados e colaterais. Então, o conjunto do tratamento como eles vão no mesmo sentido. Muitas vezes, o uso de técnicas de neuromodulação não invasiva faz com que o paciente recorra a menos medicamentos. E isso pode ser interessante, tanto em nível de dose, quanto em nível de efeitos colaterais. Né? Isso sempre em conjunto com o médico. Eu estava pensando, no caso do tratamento da depressão maior, né, quando o paciente ele não responde à medicação, o uso do ECT, da eletroconvulsoterapia, ela é capaz de produzir essa liberação maciça de neurotransmissores. Exatamente. A neuromodulação também faz isso? Ela consegue reverter um quadro de uma depressão maior. Uma ideação suicida, por exemplo, ela consegue reverter isso? Sim. Como a eletroconvulsoterapia faz? Sim. Para isso, o estimulador magnético ele tem que ter alguns recursos adicionais, basicamente, posso dizer. Porque a estimulação tem que ser um pouquinho mais profunda nesse tipo de paciente. Então, ao invés de a gente usar as bobinas que a gente tem convencionais, que são a circular em 8, a gente usa uma bobina que chama bobina duplo cone. E elas são duas auréolas, assim, que quando a corrente elétrica passa por ela, o campo magnético ele fica mais profundo. E aí você consegue estimular zonas mais profundas e obter respostas mais robustas, né, para esse tipo de doença. Então, existem protocolos para depressão maior que usam essa bobina e que usam também a estimulação que eu falei um pouquinho anterior, que é a do Theta Burst, onde você joga vários pulsos em pacotinhos curtos, com o objetivo de tratar essas patologias mais profundas e significativas. Tá. Você já comentou um pouco sobre isso, mas o futuro da neuromodulação está na integração da neuromodulação com a fisioterapia, neuromodulação com os exercícios, neuromodulação com a psicoterapia, com a farmacoterapia. Né? Como é que você enxerga essas sinergias? Basicamente, como é uma técnica que é multiprofissional, a gente tem que ter uma visão dela inserida em diferentes tipos de contextos, né? E hoje em dia, assim, as evidências já apontaram já que a neuromodulação ela tem efetividade em diferentes contextos clínicos. O que está se estudando agora e está se evidenciando é qual é a melhor combinação de protocolos para alcançar os objetivos terapêuticos. Aí é onde a gente vê que o futuro da neuromodulação, sim, é a combinação daquilo que a gente já conhece como efetivo, como terapia convencional, versus junto com a neuromodulação. Né? Então, somando os efeitos. Mesmo a terapia farmacológica, né, se eu for pensar, somar os efeitos, se elas forem no mesmo sentido neuroquímico e de neurotransmissores, a gente tem um benefício muito maior do que fazer uma separada da outra. Então, hoje em dia, os protocolos são mais ou menos nesse sentido. Qual é a melhor combinação? Se é fazer a terapia cognitiva comportamental, se é fazer a neuromodulação, como que eu vou fazer isso, se é ao mesmo tempo, se é separado. Né? Existem algumas ferramentas que a gente consegue fazer estimulação ao mesmo tempo, periférico e central, na mesma sessão, no mesmo momento. Né? A gente monta o central e monta o periférico junto. Como eu falei,
o que permite movimento, né, que é o TDCS, a utilização junto com o movimento, junto com as ativações, né, musculares, por exemplo. E, assim, é muito mais amplo do que isso. Hoje, a neuromodulação ela tem sido usada até como um brain boost, né, para melhorar os aspectos cognitivos de concentração. Desempenho para inteligência, para atenção. Exatamente, para melhorar a aquisição de informações, né, retenção de informações, para estudar para concurso, para estudar para reter mais as informações. Então, é um outro caminho, né, que nem é tão estudo de doenças, de patologias, mas que também tem um caminho interessante aí. Equipes de futebol que se utilizam da estimulação transcraniana para poder melhorar respostas reflexas e a agilidade dos jogadores. Então, assim, é uma área muito ampla. Eu acho que o futuro está nesse sentido, a integração do que a gente já faz com o que a neuromodulação pode proporcionar. E como que o psicólogo ele pode atuar em conjunto, né, com uma equipe médica, com uma equipe de fisioterapeutas, para a utilização dessa neuromodulação? Assim, o psicólogo, uma vez fazendo a formação, ele vai poder atuar em diferentes contextos que podem ser de encontro com aquilo que ele tem na clínica, né, com as doenças, as condições que ele atende, ou pode ser um pouco mais amplo do que aquilo. Então, por exemplo, nós fisioterapeutas, a gente fica mais na parte sensorial e menos na parte cognitiva. Mas a gente também atua na parte cognitiva, como eu falei para vocês, estresse, depressão e as estimulações. O psicólogo, talvez, ele vai ter maior atuação na parte cognitiva do que na sensorial, mas ele também vai ter a possibilidade de trabalhar na parte sensorial, né, e somar os efeitos no contexto dos pacientes deles. E você acha que as abordagens psicológicas, como as diferentes abordagens, né, que existem dentro da psicoterapia, a TCC, a análise do comportamento, as terapias contextuais, elas conseguem potencializar os efeitos da neuromodulação não invasiva? Potencializa, porque assim, o contexto, a gente sabe que a origem da doença, que vai gerar as repercussões, as condições e as queixas dos pacientes são diferentes. Mas uma vez você, usando terapias que já são conhecidas, que produzem eficácia, e encontrando um protocolo que, em associação com essa terapia, produz um somatório dos efeitos, aí você consegue ter uma eficiência maior, né? Então, uma resposta mais rápida e uma solução mais rápida em relação a qualquer sintoma que o paciente estiver apresentando. Então, é usar o que já se faz e somar com o que tem de novo. E isso é o que é interessante, porque a gente já tem protocolos falando sobre esse contexto somatório. Então, para a galera da psicologia, é começar a estudar a neuromodulação não invasiva, descobrir o que é, conhecer, entender o mecanismo de ação, o funcionamento, né, da neuromodulação, para que futuramente consiga utilizar isso como uma técnica complementar ao que a gente já faz no consultório. Associada. Associada. Bacana. E existem fatores psicológicos que interferem na resposta da neuromodulação? Assim, a expectativa, a motivação. Esses contextos de expectativa, motivação, conhecimento, eles são importantes no contexto geral, porque eles já acontecem sem a neuromodulação, né? Então, por exemplo, vou falar um pouquinho da área da dor. A gente tem os sintomas que são cognitivos, como catastrofização, cinesiofobia, que são sintomas que já acontecem e que pioram a percepção de dor. Então, quando a neuromodulação entra nesse sistema, a gente consegue um equilíbrio melhor. E aí eu acho que talvez é onde o desfecho clínico final vai ser mais interessante, nesse efeito somatório. Bacana. Tem mais alguma coisa, Marcelo, que você queira acrescentar sobre o uso da neuromodulação não invasiva? Não, eu acho que quanto mais a gente estuda, né, o cérebro e os contextos de conexões e as intervenções que a gente pode fazer e que são minimamente, né, invasivas, como uma inserção de uma agulha, ou praticamente não invasivas, a gente consegue perceber que a doença caminha num sentido, né, de fazer o cérebro ficar menos ativo, dele ficar mais adaptado àquele contexto, né? Ele vai aceitando que aquela doença existe. E a neuromodulação ela entra como algo para fazer a recomposição para voltar ao que era antes, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, pacientes com dor ou pacientes com depressão,
o caminho da doença é um caminho que é muito prolongado, né? Um caminho que o tempo provoca várias modificações no contexto familiar, contexto social, dificuldades de execução de coisas que eram simples, né? Um paciente com depressão, sair na rua, se encontrar com pessoas, um paciente com dor, andar, né? Dirigir um carro sozinho. Então, isso afeta demais a vida da pessoa e vários contextos sociais e emocionais da pessoa. E eu acho que a neuromodulação ela entra nisso, né? Ela entra como uma ferramenta para poder fazer a pessoa dar um turnaround na doença dela e falar assim, não, peraí, o caminho ele pode ser no outro sentido, voltar a ser o que era antes, voltar a conseguir me expor a contextos sociais, ou mesmo voltar a conseguir correr, conseguir caminhar, porque aí a percepção dolorosa ela diminui. Então, acho que a parte bonita é a ponta final, né? Porque como eu sou mais do estudo e da clínica, a gente tem que pensar que tudo que a gente estuda e tudo aquilo que a gente clinica e pensa tem um objetivo final, que é o paciente melhorar, né? Às vezes é cognitivamente, às vezes é o que ele deixou de fazer porque a dor não permitia que ele fizesse e que aí ele vai conseguir fazer agora, quer jogar uma bola com o filho dele, quer dirigir um carro, ou quer sair com a esposa, né? Se expor a um ambiente social que ele não se expunha por causa da doença. Então, acho que a neuromodulação ela facilita esse processo e entra no contexto de outros tratamentos que já existem, né? E aí a questão é somar efeitos para gerar essa resposta social importante. Bacana. Não, importantíssima essa conversa, né? Eu acho que é um conhecimento novo para os psicólogos, para quem trabalha na área psi. Fica aí, então, o convite para estudarem um pouco mais a neuromodulação como sendo uma técnica complementar, né? Eu nem cheguei a te perguntar sobre acupuntura, então acho que a gente vai ter que deixar para um próximo encontro. Já fica aqui um convite para você voltar. Estou à disposição. Né? Acho que foi riquíssimo o episódio. E para você, né, que gostou do tema, que quer conhecer mais sobre esse tema e sobre outros temas relacionados à saúde mental, fica aqui o convite para vocês se inscreverem no canal, clicarem, compartilharem esse conteúdo, que foi muito útil, eu tenho certeza, para vocês e pode também ser útil para outras pessoas. Marcelo, obrigadíssimo pela presença, foi um prazer imenso revê-lo depois de tantos anos. Tanto tempo. Né? Foi muito bom tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Então, a gente encerra aqui mais um episódio do Psicologicast.